Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui você aprende tudo o que precisa saber para reduzir 4 números do manequim comendo de tudo. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e o episódio de hoje é: coma carboidrato após as 18 para reduzir o seu manequim. Aí você vai me perguntar, Carol, como assim? O carboidrato, que é o super vilão da alimentação, comer ele em horários mais cedo já é um problema, quem dirá após as 18? Mas comer carboidrato após as 18 não vai aumentar o meu manequim? Como assim vai reduzir? É isso mesmo que você ouviu e é isso mesmo que você vai descobrir comigo hoje aqui nesse episódio. Mas primeiro de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, é hora de se inscrever, vai lá e se inscreve agora, tá bom? Já aproveita e já clica no sininho lá para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui no canal, tá? Todos os dias nós temos vídeos novos e todas as segundas-feiras nós temos vídeos do Projeto Comer, Rezar e Não Engordar, tá bom? Então, para que você fique por dentro de tudo, clica no sininho lá e já ativa as notificações. E claro, se você gostar do meu conteúdo e gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Sem mais delongas, vamos lá começar esse assunto tão polêmico que é o tal do carboidrato, né? Comer o carboidrato após as 18. Bom, o carboidrato, ele é o vilão de toda alimentação, né? Quando fala em carboidrato, a mulherada chega a tremer na base. É isso que eu escuto aí de todas as mulheres. Não, Carol, não, ixi, Deus o livre. Comer carboidrato é o fim. Comer carboidrato aumenta o manequim. Vai fazer com que eu ganhe peso. Eu não vou conseguir reduzir meu manequim se eu estiver comendo carboidrato. Principalmente após as 18 horas. Sabe o que parece? Eu escuto isso, parece assim, ó. Parece que existe uma pontinha mágica lá. Que quando o ponteiro do relógio passa de 18 para 18,1, o carboidrato ele acaba ficando muito mais calórico do que ele é. Bom, só para você ter uma ideia, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, certo? 1 grama, 4 quilocalorias. E parece que quando o ponteirinho do relógio ali passa das 18 horas, vai para 18,1, parece que ao invés de 4 quilocalorias em 1 grama, parece que ele passa a ter 1.000. De tanto medo que essas mulheres, né, que todas as mulheres têm do tal do carboidrato, principalmente nesse período durante a noite, tá? Aí você vai me perguntar, meu Deus, Carol, mas como assim? Eu quero saber se isso realmente é verdade. Se comer o carboidrato à noite, né, depois das 18, vai fazer com que o meu manequim aumente. Eu vou ganhar peso, meu manequim vai aumentar e eu não vou conseguir reduzir o meu manequim com isso. E eu vou te dizer que isso daí é um mito, tá? Se você tem tanto medo de comer o carboidrato à noite, fica tranquila. Pelo contrário, ó, até deixei aqui, ó, escrito bem grande para você não se esquecer. Coma carboidrato após as 18, porque se você não comer, você vai aumentar o seu manequim. Aí você vai me perguntar, ai, Carol, mas como assim? O que tem a ver? O carboidrato não é o vilão? Como que eu vou comer ele e mesmo assim vou reduzir meu manequim? E eu vou te explicar exatamente o porquê, tá? Mas antes de eu te explicar isso, eu vou te explicar o que são os carboidratos, porque muitas mulheres têm dúvidas, tá? Os carboidratos, eles são um tipo de macronutriente, assim como proteína e gorduras, tá? Esses 3 grupos são grupos de macronutrientes e ele é fundamental para o nosso organismo, tá? Para a nossa produção hormonal, para o funcionamento do nosso organismo, mas os carboidratos, eles são responsáveis principalmente por fornecer energia para o nosso corpo, tá bom? Então, para que nós possamos aí desempenhar todas as nossas funções no dia a dia, é o carboidrato que é responsável por essa, né, por nos fornecer essa energia. Então, quando você pensa em cortar o carboidrato, parar de comer o carboidrato, seja ele em qualquer horário do dia, você já começa a pensar que, opa, se os carboidratos são responsáveis por me dar energia, se eu parar de comer eles, o que você acha que vai acontecer? Você não vai ter energia para absolutamente nada.
você vai ficar carente daquela energia, tá? E lógico, ele é um macronutriente também muito importante, né? Nos fornece, além de nos fornecer energia, nos fornece também todas as vitaminas aí para o nosso, né? Para o nosso cabelo crescer bem, para nossa unha crescer, cabelo com qualidade, crescendo sempre. Quando você para de comer esse macronutriente, você vai perder tudo isso. Você não vai estar ingerindo todas essas vitaminas que você precisa, que vêm através dos carboidratos. E o que acontece? Você vai ficar completamente sem energia. Ou seja, você não vai ter disposição para nada. Não vai ter disposição para trabalhar, você não vai ter disposição para treinar, você não vai ter disposição para fazer nem as coisas básicas do dia a dia. Ó, eu vou te contar uma história. Eu já recebi várias pacientes no consultório com problemas sérios de falta, tanto de falta de energia quanto de queda de cabelo. Teve uma paciente uma vez que chegou para mim e ela falou assim: Carol, eu comecei a fazer essas dietas restritivas aí que pega na internet. Ela falou, e eu tive 2 problemas seríssimos. Primeiro, o meu cabelo caiu absurdamente. Mulher, só pra você ter uma ideia, ela tava com falhas no couro cabeludo, de tanto que o cabelo dela caiu. Por quê? Porque ela não estava consumindo carboidrato. A unha dela ficou fraca, mas o principal de tudo, ela falou, Carol, eu não tenho energia para fazer absolutamente nada. Eu não tenho energia para trabalhar, eu não tenho energia para fazer as coisas básicas do meu dia a dia. Quem dirá treinar? Ela falou, eu fui pra academia esses dias e eu passei mal. Daí vem aquela sensação de teto preto, eu não consegui treinar, de tão fraca que eu estava. Fora que eu fico extremamente estressada, eu não tenho, né, eu fico com raiva de tudo, de todos, justamente porque eu não posso comer carboidrato. E é exatamente isso que acontece. Se você já fez dietas extremamente restritas, já restringiu o carboidrato, eu tenho certeza que um desses sintomas você já teve. Irritabilidade, falta de energia, queda de cabelo, unha muito fraca, né? Estresse excessivo, porque o carboidrato ele é muito importante para o funcionamento do nosso corpo e ele é um macronutriente que nós precisamos consumir. Então, o que eu mais vejo as mulheres cometendo um erro muito grande, elas querem reduzir lá o manequim, querem lá passar do manequim 44 pro 38, pro 42 e a primeira coisa que elas fazem é parar de comer carboidrato. Porque como se o carboidrato fosse o vilão da alimentação. Que, não, eu posso comer qualquer coisa e tá tudo certo. Mas o carboidrato não. Então, agora, eu já expliquei aqui pra você a importância que o carboidrato tem na nossa vida. A importância que ele tem, né, pro funcionamento de todo o nosso corpo. Então, cortar carboidratos não é a solução para te fazer, né, para fazer com que você reduza o seu manequim. Para que você passe lá do manequim 42 para o 38 ou do 44 para o 40, não é esse, tá? Isso aqui é um erro muito grave que as mulheres cometem, tá? Porque o carboidrato, ele é fundamental pro funcionamento do nosso corpo e até pro nosso ânimo, né? Para que a gente não submeta o nosso corpo a um estresse muito excessivo, tá? Porque quando você restringe muito carboidrato, você fica o quê? Irritada. Né? Porque você não tem energia, porque você já acorda cansada, aí você fica o quê? Irritada, estressada. E sabe aquela história de que estresse da barriga? Da barriga mesmo, tá? Da barriga mesmo. Quando a gente eleva o nosso corpo, né? Quando a gente eleva o nosso organismo a níveis de estresse muito alto, aumenta a quantidade de receptores de gordura, principalmente na região abdominal. Então, o que você vai fazer, né? Pelo aumento do cortisol lá, que é o hormônio do estresse, fica muito alto, aumenta esses receptores na região abdominal, aí você fica o quê? Com aquela gordurinha na pochete que não sai por nada nesse mundo, tá? Então, você não precisa elevar o seu corpo a um estresse tão grande, sendo que ele é um macronutriente importante, não só importante, quanto fundamental. Tá? Nós precisamos dos carboidratos para sobreviver. O nosso corpo precisa deles, tá? E ó, só para você ter uma ideia, todo mundo coloca o carboidrato como vilão e a proteína como a mocinha da situação, né? Da alimentação. Mas ó, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Lembra que eu falei para você lá no início do vídeo? 1 grama de proteína também tem 4 quilocalorias.
Então, tanto o carboidrato quanto a proteína têm a mesma quantidade calórica. A única diferença é que a proteína, ela tem um poder de saciedade maior, ela tem uma absorção um pouco mais lenta, então ela dá uma saciedade um pouquinho maior. Essa é a única diferença. Mas falar que carboidrato engorda e proteína, né, emagrece, não faz sentido, tá? Eles têm exatamente a mesma quantidade calórica. Então, se você parar de comer carboidrato e se entupir de proteína, o que vai acontecer? O seu manequim vai aumentar. Você não vai reduzir o manequim, porque você vai estar consumindo a mesma quantidade calórica, tá? E o que você precisa entender é que o problema não é comer carboidrato após as 18. O que vai determinar que você tenha um processo de sucesso, o que vai determinar que você realmente reduza o seu manequim lá, que você passe do manequim, sei lá, do 42 para o 38, do 46 para o 44, enfim, é o déficit calórico. Não é o carboidrato após as 18 que vai impedir o seu processo. Pelo contrário, se você parar de comer carboidrato após as 18, você vai aumentar o seu manequim. Eu já vou te contar o porquê que você não deve fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai acabar desencadeando uma outra coisa que vai acabar atrapalhando o seu processo, vai fazer que o seu manequim aumente e não reduza, tá? Aí você vai me perguntar, Carol, mas o que é esse negócio de déficit calórico? O que é isso? Déficit calórico é você gastar mais calorias do que você consome, tá? Então, para que você tenha um processo de sucesso, para que você realmente consiga reduzir o seu manequim, não é cortando carboidrato que você vai conseguir isso. Você precisa fazer o déficit calórico, ou seja, você precisa gastar mais calorias do que você consome, tá? Mas você precisa de todos os macronutrientes formando, né, esse conjunto para fazer o déficit calórico. Não é só gordura, não é só proteína e não é só carboidrato, são os três. Você precisa ter os três aliados. Boas fontes de carboidrato, boas fontes de proteína e boas fontes de gordura, tá? Gastando mais calorias do que você consome, aí sim você vai conseguir reduzir seu manequim. Então não adianta parar de comer lá o carboidrato, principalmente após as 18, que normalmente é um horário crítico, né? Porque é o horário que você chega do trabalho, que você tá cansada, que você quer descontar as emoções aí na comida. Bem nesse horário aqui você quer reduzir o carboidrato. Não vai funcionar, tá bom? Então, se você quer reduzir o seu manequim mesmo, quer diminuir para poder vestir aquela roupa que você tanto gosta, não pare de comer os carboidratos, tá? E não pare de comer os carboidratos após as 18. Só que você precisa aprender a comer as melhores fontes de carboidrato, aprender a fazer as melhores combinações, né? Como eu falei, boas fontes de carboidrato, proteína e gordura. E eu vou te ensinar, tá? Eu vou explicar para você o que você precisa consumir aí à noite, junto com o carboidrato, o que a gente vai colocar, qual vai ser essa combinação perfeita para que você possa, continue comendo carboidrato e mesmo assim reduza o seu manequim, beleza? Aí você vai me perguntar assim, tá, Carol, beleza, já entendi que eu não só posso como devo comer o carboidrato aí à noite, que ele não é o vilão da alimentação, mas por que as pessoas falam que à noite, principalmente, né, após as 18, precisa parar de comer carboidrato? Pelo simples motivo. Os carboidratos, como eu expliquei lá no início do vídeo para você, eles são responsáveis por fornecer energia para o nosso organismo, correto? Então, o que as pessoas fazem? Elas acabam preferindo cortar o carboidrato durante a noite. Por quê? Porque é o horário que você precisa e necessita menos de energia, correto? Então, o que é o certo para você fazer nesse período? Não é você parar de comer carboidrato, e sim consumir uma quantidade um pouco menor. Por quê? Durante a manhã, durante o almoço, durante a tarde, é um período que você demanda o quê? Mais energia. Então, você precisa comer uma quantidade maior de carboidrato. À noite já é um pouquinho diferente. À noite é um período que você já vai desacelerando, que você não precisa de tanta energia. Então, é o horário que, se você comer um pouquinho menos de carboidrato, não vai fazer diferença, né? Não vai não vai atrapalhar na questão de te dar energia. É um
momento que você já tem que desacelerar mesmo, tá? Mas isso não significa que não é para você comer, que o carboidrato depois das 18 fica mais calórico. Não, você precisa dos carboidratos também à noite, mas aí a gente consegue trabalhar com um volume um pouquinho menor, tá? Consegue colocar uma proteína, uma quantidade um pouco maior de proteína, mais fibras na alimentação e o carboidrato numa quantidade que seja razoável aí para você suprir todas as suas necessidades energéticas, todos os nutrientes que você precisa, sem exagerar na quantidade, tá certo? Outra coisa muito importante aqui que eu quero falar com relação a esse medo que as mulheres têm de comer carboidrato à noite. Assim, ó, nossos hormônios acabam não sendo produzidos da maneira mais eficiente durante a noite quando você acaba consumindo alimentos em excesso. Por quê? Porque o nosso corpo, quando vai chegando ali no período da noite, ele vai se preparando, tá? Para produzir o hormônio do sono, que é a melatonina, tá? Então, o que vai acontecendo? Ele vai se preparando, vai aumentando essa produção de melatonina e vai diminuindo a produção do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? E quando você acaba consumindo alimentos em excesso, mas isso eu tô falando não só carboidratos, tá? Eu estou falando alimentos pesados em grande quantidade, o que acontece? A gente acaba desobedecendo um mecanismo natural do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo pode acabar armazenando gordura com mais facilidade, além de prejudicar o sono. Se você já é inscrita aqui no canal e acompanha o meu conteúdo, eu sempre falo como o sono é fundamental para que você consiga reduzir o seu manequim. Se você estiver lá com o estômago pesado, comendo demais, vai prejudicar seu sono. Consequentemente, você não vai conseguir reduzir seu manequim, tá bom? Mas isso não significa que sejam os carboidratos. Não, é qualquer alimento. É carboidrato em excesso, é proteína em excesso, é gordura em excesso, é alimentos muito pesados. É isso que vai acabar fazendo com que o mecanismo natural do nosso corpo não atue de uma forma correta. E isso pode sim, né, favorecer o acúmulo de gordura. Mas que fique bem claro, o culpado não é o carboidrato, tá? Não são os carboidratos, e sim a quantidade de alimentos em excesso, que podem prejudicar o sono, né? Além de atrapalhar aí essa produção hormonal, fazendo com que, né, a melatonina, que é o hormônio do sono, não seja produzida da maneira correta. O cortisol daí acaba ficando mais alto, né? Ele é produzido, ao invés dele reduzindo, ele acaba sendo, ficando alto, né? Produzindo de uma maneira mais rápida. Então, acontece o quê? Favorece o acúmulo de gordura, tá bom? Mas não são os carboidratos, e sim qualquer macronutriente que você esteja comendo em excesso, tá? Qualquer alimentação mais pesada, qualquer alimento que você consuma em excesso pode prejudicar tanto o sono quanto essa produção hormonal, tá bom? Então, é por esse motivo que as pessoas ficam com isso na cabeça e as mulheres acham que comer carboidrato depois das 18 engorda, mas não engorda. Se você aprender a comer ele de uma forma certa, se você aprender a comer, fazer as combinações certas, ele não vai engordar, tá bom? Ele não vai aumentar o seu manequim. Ele, pelo contrário, ele vai te ajudar a reduzir o manequim ainda mais, tá bom? Aí você vai me perguntar assim: ah, beleza, Carol, você já falou, já explicou, ok, mas por que então você falou lá no início do vídeo que se eu não comer carboidrato após as 18, isso pode fazer com que o meu manequim aumente ao invés de diminuir? Por uma coisa muito simples. Quando você restringe o carboidrato, o que acontece? Lembra que eu te expliquei que o carboidrato é responsável por dar energia para o nosso corpo? Ele fornece o quê? Quando você come um carboidrato, ele fornece açúcar no sangue, que nos dá energia, correto? Quando você priva demais e não come esse carboidrato, o seu corpo vai pedir o quê? Açúcar. Açúcar. Porque a gente acaba tendo episódios de hipoglicemia, porque imagine, você não come o carboidrato, então o seu corpo vai precisar daquela energia, vai faltar açúcar no sangue, ele vai pedir o quê? Doce,
Doce, doce, doce. Aí sabe o que você faz? Porque assim, a gente também tem o hábito de só contabilizar o prato feito, né? Ah, eu não comi carboidrato à noite, mas os beliscos você acaba não contabilizando, né? Você, não, eu fui montar meu prato e eu coloquei lá carne e salada, o carboidrato eu não comi. Então você, né, não come. Mas aqueles belisquinhos que você fica fazendo depois, você não contabiliza, porque os beliscos, eles acabam passando batido. Então você vai restringir o seu carboidrato, né, vai restringir aquele carboidrato que realmente vai nutrir teu corpo, que vai te dar a energia que você precisa, com uma densidade calórica baixa, e vai substituir o quê? Pelos beliscos, porque o seu corpo vai pedir. O seu corpo vai pedir energia, o seu corpo vai pedir açúcar. Aí o que acontece? Você vai beliscar. Aí belisca lá uma bolachinha, aí dali a pouco vai lá e belisca um docinho, daí uma balinha, daí uma paçoquinha, e isso você acaba não contabilizando, tá? Mas no final do dia, esses beliscos aí, eles acabam, né? Sabe aqueles famosos alimentos que parece que são inofensivos, mas não são? Que são alimentos que você consome em pequena quantidade, mas que tem muitas calorias. São extremamente calóricos. E tem o pior de tudo aí nesse meio. Além de tudo, tem mais uma coisa que vai prejudicar mais ainda. Quando você se priva demais de comer os carboidratos e daí vai beliscar essas bolachinhas, docinhos e tudo mais, esses alimentos, eles normalmente têm um índice glicêmico muito alto. Ou seja, são aqueles alimentos que você come, o nosso corpo absorve com, né, bastante rapidez esse alimento, vem aquela glicose no sangue instantaneamente, só que daí o que acontece? A glicose em seguida cai. Aí você tem o quê? Uma hipoglicemia de rebote que a gente chama. Aí o que teu corpo vai pedir? Mais açúcar ainda. Aí você vai comer esse biscoitinho, dali a pouco você vai querer mais, porque o teu corpo vai pedir, é fisiológico. Tá? É fisiológico, o teu corpo vai pedir, porque ele tá necessitando de açúcar no sangue, tá? Então, aí acaba virando uma bola de neve. Daí, primeiro você belisca uma bolachinha, daí meia horinha depois você vai lá e pega mais uma bolachinha, aí depois você vai lá e pega um chocolatinho, aí depois você vai lá e pega uma balinha, e assim vai, tá? E são alimentos que, como eu disse, que mesmo pequenas quantidades têm muita caloria. Então, aí você acaba substituindo aquele bom carboidrato, né, que a gente pode escolher aí um carboidrato ótimo, rico em fibras, que vai te dar saciedade, que vai impedir com que fique tendo essas oscilações aí, né, desses picos de insulina, tá certo? Esse é o grande problema. Por isso que você precisa, se você realmente quer reduzir o seu manequim, você precisa comer carboidrato à noite. Só que você tem que aprender a comer, né, os carboidratos certos, na proporção certa e fazendo as combinações certas, né, para que evite esses picos de insulina, porque isso daí também é péssimo. Para quem quer reduzir o manequim, não é bom, tá? Então a gente tem que escolher aí os melhores carboidratos para serem consumidos, mas nunca restringir completamente, tá? Nunca mesmo. Então aí, beleza, ok. Então já sabe que não pode restringir carboidrato aí à noite, que precisa comer, mas da maneira certa, que se você restringir, você vai aumentar o seu manequim e não reduzir, né? Já expliquei exatamente o porquê que isso não funciona, porque daí você vai beliscar muito mais. Mas agora é hora de você aprender comigo o que você precisa fazer para comer esses carboidratos da maneira certa. Quais as melhores combinações? Qual é o melhor jeito? Qual é o jeito certo, né? Porque o jeito errado eu já te falei. Qual que é o jeito certo? E é muito mais simples do que você imagina. É escolher os melhores carboidratos. Carol, qual é o melhor carboidrato que eu posso consumir após as 18? Isso daqui serve pro dia inteiro. Não é só após as 18, mas principalmente após as 18, tá? Os carboidratos ricos em fibras. Tá? Incluir mais fibras na sua alimentação, tá? Que são aqueles famosos carboidratos que têm um índice glicêmico mais baixo, ok? Para evitar o quê? Os picos de insulina, tá bom? Então, quais são esses tipos de carboidratos? Os integrais, tá certo? O arroz integral, o macarrão integral. Ah, Carol, mas eu não gosto do arroz integral, para mim não vai. Não tem problema, adiciona uma fibra.
tá? Mistura ali junto com seu arroz ou mistura junto com a salada uma linhaça, uma chia, que são fontes de fibras que ajudam, né, a reduzir esse índice glicêmico do arroz branco, por exemplo. Isso não significa que o integral é menos calórico do que o branco. Não, a diferença é que os integrais têm mais fibras. Então, os integrais, eles normalmente têm a mesma quantidade calórica do que os brancos, tá? Só que eles têm mais fibra. Então, o que acontece? Eles dão mais saciedade. Então, quando você come lá o carboidratozinho integral ou quando você mistura uma fibra lá junto, o que acontece? Você vai ficar saciada por muito mais tempo. Então, você consegue comer um volume menor e ficar saciada por muito mais tempo. Você não vai ter fome para ficar beliscando lá, terminei de comer, vou beliscar um doce, bolachinha. Não, porque você vai estar saciada. Isso acontece muito quando o quê? Quando você está com fome, né? Quando você restringe lá o carboidrato, que daí o corpo pede açúcar. Mas quando você está bem alimentada, quando você oferece para o seu corpo carboidratos que tenham fibras e te dão esses nutrientes, você não sente fome. Você fica saciada, então não abre brecha para que você fique beliscando esses alimentozinhos aí que parecem inofensivos, mas no fundo não são, tá? Então, primeira coisa, escolher um carboidrato melhor, tá? Um carboidrato assim, de preferência os integrais. Mas se você não gostar dos integrais, tá tudo bem. Tenta misturar uma fibra junto, tá? Como eu disse ali, uma linhaça, uma chia, tenta misturar ou, né, em cima da salada, misturadinho ali, que vai ajudar na saciedade, tá bom? E reduzir o índice glicêmico aí do alimento se for um carboidrato branco. Branco que, né, popularmente a gente chama que são os carboidratos refinados, tá certo? Outra coisa que precisa ter na composição aí do seu prato. Então vamos pensar lá no modelinho de um prato, certo? Vamos fazer assim que eu acho que fica até mais fácil de visualizar. Pega um pratinho lá, metade do seu prato você vai preencher com legumes, verduras e vegetais. Ah, Carol, mas eu não gosto. Mas tem que consumir. Tem que consumir. Por quê? Porque eles têm uma quantidade calórica muito baixa e muita fibra. A fibra vai fazer o quê? Te dar saciedade, vai reduzir lá o índice glicêmico dos outros carboidratos. Então, quando você come lá um meio prato bem preenchido de salada, você vai estar consumindo muita fibra. Consequentemente, você vai ficar o quê? Mais saciada. Então, aí você consegue comer um volume de carboidrato menor, que é o suficiente para nutrir o teu corpo e, né, te manter bem saciada até a próxima refeição, tá bom? Então, metade do prato preencher com fibras, saladas, legumes e vegetais. Pode misturar lá uma chia, uma linhaça junto lá para trituradinho, uma linhaça triturada, para um psyllium, para aumentar o aporte de fibras? Sim, pode também. Tá bom? Aí vai sobrar metade do prato, certo? Essa metade você vai dividir em dois. Um quarto você vai preencher com esses carboidratos que eu acabei de te explicar, tá? De preferência os integrais, que vão ter mais fibras. E o restante você vai preencher o quê? Com proteína. Precisa consumir proteína, mulher. Porque a proteína é uma coisa que sempre passa batido. Então, o que acontece? Normalmente as mulheres comem muito carboidrato, pouca fibra e pouca proteína. Por isso que não conseguem reduzir o manequim. A proteína ela é muito importante, por quê? Porque ela tem um poder de saciedade muito grande. Ou seja, você vai comer, vai ficar bem saciada e não vai abrir brecha para ficar beliscando o tempo todo. Além de ajudar na construção muscular. Também é muito importante, porque quanto mais massa magra você tem, mais o seu metabolismo de repouso vai trabalhar. Então, nesse momento, você precisa garantir tudo isso. E com um prato completo como esse, você vai ter tudo com uma quantidade calórica muito pequena. Outra coisa que as mulheres me falam muito, que eu tenho certeza que você já pensou: Carol, Deus me livre comer comida à noite, porque comida à noite engorda. Não, eu tomo só um lanchinho. Outro erro muito grande que você está cometendo se você está fazendo isso. Por quê? Com a refeição completa, você vai ter todos os nutrientes que você precisa, tá? Para nutrir o seu corpo. Você vai ficar saciada com uma quantidade calórica muito baixa. Então, você vai jantar e você vai ficar saciada por várias horas.
Diferente de se você tomar um lanchinho. Porque se você vai tomar um lanchinho ali, o que você vai comer? Não, eu como só um pãozinho e umas bolachinhas. Aí você vai lá e come bolacha com sal, bolacha doce, pão com margarina e frios, que não vão dar saciedade. Que são alimentos que têm uma quantidade calórica alta, né? Por exemplo, biscoito com sal, biscoitinhos doces lá, o pão, queijo, presunto, até que nem tanto, mas ele não vai te dar saciedade. E aí o que vai acontecer? Logo depois você vai sentir fome de novo, tá? Então isso daí é um mito, tire da sua cabeça. A melhor refeição que você pode fazer durante a noite para reduzir o seu manequim é essa, é fazer um prato completo, tá? Seguindo exatamente esse passo a passo aqui que eu te ensinei. Essa é a melhor refeição, que vai te dar saciedade, que vai nutrir o seu corpo, que vai te ajudar, né, na parte de construção de massa magra, fazendo com que seu metabolismo trabalhe mais acelerado, tá bom? E principalmente com uma quantidade calórica baixa. Você vai ver, come um pratão desse aí que eu falei e repare depois quantas horas vão passar para você sentir fome de novo. Então, esse é um erro que muitas mulheres cometem. Acham que o lanche engorda menos, que a comida Deus o livre, que isso vai engordar mais. E não é, tá bom? O que vai fazer o seu manequim aumentar ao invés de reduzir é os alimentos que você vai comer. A quantidade exagerada que você vai comer, certo? E não você se servir de um prato, né, com esses nutrientes aí, com esses alimentos que eu acabei de falar. Tá bom? Então, se você quer reduzir o seu manequim, é assim que você deve fazer o seu prato no jantar, tá? Após as 18, comendo carboidrato, só que preferindo os melhores carboidratos e completando também com proteínas e fibras, que é o que realmente vai te dar saciedade com uma quantidade calórica pequena, tá bom? E olha só, uma outra coisa muito importante, ó, para quem treina de manhã, que eu acho que você nem deve saber disso. Para quem treina no período da manhã, lá bem cedinho, que não consegue fazer uma refeição cedo, né? Seja porque não tem tempo ou porque realmente não consegue, né? Tem mulheres que começam a treinar aí 6 horas da manhã e não conseguem comer antes, porque acordam em cima da hora ou porque realmente não sentem fome, não conseguem comer tão cedo. Você comer carboidrato à noite é muito importante. Falando de uma maneira mais simples de entender, quando você come carboidrato à noite, ele estoca aquela energia para que você consiga treinar cedo sem precisar comer nada, né, assim que você acorda. Isso é uma estratégia legal. O carboidrato é tão importante que até nisso ele ajuda. Então, por exemplo, treino super cedinho e não consigo comer, sempre coma carboidrato à noite, né, nesse formato, dessa maneira que eu te falei, porque daí você vai acordar e vai ter uma energia estocada ali no seu corpo para poder treinar bem e não passar mal, e não sentir teto preto, porque muitas mulheres acabam passando mal aí de manhã, não é porque não comem carboidrato cedo, é porque restringem demais durante o dia anterior. Aí às vezes já come pouco durante o dia, daí chega à noite e não come nada, aí lógico, vai querer treinar ali cedo, né? Lógico que vai passar mal, vai ter, né, ser aquela sensação de teto preto, ou chega na metade do treino, tá lá abrindo a boca, é porque falta açúcar no sangue. E isso a gente consegue o quê? Com os carboidratos. Então, quando a gente faz essa estratégiazinha, é muito válida, tá bom? Então, mulher, por que eu quis trazer esse assunto aqui hoje? Porque ele é um assunto muito polêmico. Eu vejo muitas mulheres errando e não conseguindo reduzir o manequim por causa disso. Porque acham que o carboidrato é vilão. Deus o livre comer carboidrato após os 18. E isso é um mito, né? Eu trouxe aqui, expliquei para você direitinho que você realmente não precisa e nem deve. E vamos falar a verdade, né? O carboidrato é uma delícia, né? Você comer um carboidrato ali, além dele ser muito importante pro funcionamento do nosso corpo, para nos dar energia e tudo mais, ele é uma delícia. E você não precisa se privar de comer o carboidrato para conseguir reduzir o seu manequim. Deus o livre, você ficar aí elevando o seu corpo a esse estresse absurdo, né? Você ficando estressada, você se judiando por causa disso, sendo que não precisa, pelo contrário. Quanto mais você restringir,
maior vai ficar seu manequim, porque você não vai conseguir se controlar e vai acabar beliscando, beliscando, beliscando outros alimentos que são, né, outros tipos de carboidrato que são muito mais calóricos aí do que um arrozinho, né, do que um arroz, do que uma batata, que todo mundo tem tanto medo de comer aí, principalmente no período da noite, tá bom? Muito obrigada pela sua presença em mais esse vídeo, espero que você tenha gostado e vou te falar, todos os dias tem vídeos novos aqui no canal e se você quer também saber mais conteúdos, né, de como reduzir o seu manequim aí sem deixar de comer os alimentos que você gosta, comendo de tudo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo lá o meu Instagram, lá também tem conteúdo todos os dias que vão te ajudar a reduzir o seu manequim comendo de tudo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e eu te espero na próxima semana.